Olá, começando mais um PROS, o nosso podcast de gestão com aquela pegada de UI. E hoje nós estamos recebendo Marcone Oliveira. Nós vamos falar sobre carreira, sobre vendas, enfim, muitos assuntos aqui hoje, gestão de equipe. Então, seja bem-vindo, Marcone. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu quero te pedir para se apresentar para o pessoal que está nos ouvindo, nos assistindo aí, para eles conhecerem um pouquinho mais de você. Bom, eu agradeço o convite. Para mim é um privilégio estar aqui com vocês. E meu nome é Marcone, como ela disse, né? Eu sou gestor hoje de uma empresa do Grupo Águia Branca, Osaka, concessionária Toyota. O Grupo Águia Branca é um grupo que está presente em todo o país, que atua em vários segmentos, tanto de veículos como transportes, também locação de veículos na agropecuária. E é um grupo muito grande, que também é um grupo visionário, que mesmo tendo uma atuação muito grande em todo o país, está sempre crescendo e abrindo outras oportunidades, né? Convido o pessoal que nos assiste a entrar no site do Grupo Águia Branca e procurar saber informações sobre o grupo. Isso aí. E me conta, eu sei que você está na área de venda de veículos há muitos anos, né? Começou lá atrás numa empresa que já nem existe mais, fez uma carreira longa lá, é muito reconhecido no mercado. Então, queria que você contasse para a gente um pouquinho dessa trajetória aí. Como que começou? Na verdade, você começou antes em outro ramo, né? Não veículos, mas como que começou sua entrada aí nas vendas e depois na venda de veículos? Na área de veículos, nós estamos aí há praticamente quase 30 anos, né? Então, nós começamos na área de vendas de veículos, numa época em que tínhamos apenas 4 fabricantes no país, né? E com a abertura para o mercado internacional, o Brasil se tornou um grande polo automobilístico e com inúmeras marcas hoje, né? E com a grande quantidade de opção para os clientes, né? Eu trabalhei já em 3 marcas de veículos, apenas 3, apesar de todo esse tempo, apenas 3 marcas de veículos. Eu passei por elas, mas hoje eu estou na marca que eu acho que é realmente o sonho de todo consumidor em termos de qualidade, confiabilidade, durabilidade e também processo de vendas, que é a Toyota, né? Convido aqueles que não estão ainda tendo o privilégio de usar o Toyota, que possam procurar nossos funcionários, procurar nossos produtos, fazer o test drive, que eu tenho certeza vão se encantar com o produto. Já estou indo lá trocar meu Honda pelo meu sonhado Corolla. Mas me conta, o que te levou a entrar para a área de vendas de veículo? Por que veículos? Olha, veículo é o sonho de todo homem, né? Eu acho que tem 2 coisas que o homem gosta muito: futebol, acho carro, que 3, o homem gosta de mulher também. E a terceira aí que você disse, né? Mas veículos é realmente algo apaixonante, né? A maioria dos homens gosta e trata os seus carros com muito carinho, né? E acompanham, né? E são realmente, os homens são realmente amantes de carros, né? E haja visto que nosso país sempre tem tido grandes pilotos automobilísticos, agora também em motos, né? Então é a paixão de todo homem. Então, o carro sempre me encantou. Esse é um dos motivos pelo qual eu procurei trabalhar com veículos. Eu queria estar mais próximo daquilo que eu sempre gostei e sempre amei, que é carro, né? Entendi. E era muito diferente naquela época, quando você começou, de como o mercado é agora? Teve muita evolução de lá para cá? Não, mudou bastante o mercado de automóveis, né? Porque na época em que nós começamos, eram poucas opções de fabricantes, eram poucos produtos, né? O carro era um bem muito caro e não tão acessível. E as linhas de crédito também, de financiamento, também eram menores. Com a abertura do mercado nacional, realmente mudou totalmente o mercado de automóveis no Brasil, vindo mais fabricantes para o país, abrindo linha de crédito e o carro tornando-se mais acessível. Inclusive, com o número de fabricantes que nós temos hoje no país, isso propicia
um mercado para o consumidor, opção de escolha dentro daquilo que ele necessita, né? Então, realmente o mercado mudou muito e está cada vez vindo novidades no mercado de automóveis, tanto no Brasil quanto a nível mundial, né? Muita inovação também, né? Sim, com certeza. Marconi, me conta uma coisa. Eu sei que você tem vários prêmios aí, né? Sempre fica nos primeiros lugares, né? Já foi reconhecido várias vezes por ser o vendedor que mais vendeu consórcios, por exemplo, e as próprias vendas de carros, né? O que você acha que diferencia um vendedor comum que não tem esses resultados de um vendedor como você, que já foi reconhecido várias vezes, ganhou várias premiações e etc.? Qual é a chave, se é que eu posso falar que é uma chave, né? Qual é esse diferencial? O que você enxerga aí? Olha, antes de mais nada, eu queria dizer que o vendedor é uma das profissões mais encantadoras e mais necessárias e mais importantes que existe, né? Talvez seja uma das profissões mais antigas, né? Mas para se tornar um bom vendedor, como você disse, de alta performance, a pessoa tem que primeiro gostar de ser vendedor, saber a importância que ela tem na empresa que ela atua, e a partir daí algumas coisas são necessárias. Técnicas de vendas é uma delas, então isso a pessoa adquire através de cursos, né? Disciplina é outra coisa muito importante. O vendedor precisa ter uma disciplina desde quando ele chega na empresa até a hora que ele vai, sabendo que ali é um local que ele vai ficar o dia inteiro e ele pode, dali, levar bons resultados para casa ou não, dependendo também da disciplina dele, né? E nunca se abater face a dificuldades, né? O vendedor tem que estar sempre se motivando a buscar algo diferente no seu ramo de atuação, não importa como esteja o mercado. Ele tem que criar oportunidades e relacionamento para que ele tenha uma boa performance, né? É um conjunto de coisas, né? Técnicas de venda, disciplina e foco no seu trabalho para que ele possa realmente alcançar os objetivos que ele precisa dia a dia. Você falou sobre essa questão de ser uma atividade muito importante, né? Se a gente levar para a sociedade como um todo, todos nós somos vendedores, né? Com certeza. No final das contas, a gente está se vendendo o tempo todo. A gente está aqui agora no Prosa se vendendo, a gente está nas redes sociais se vendendo, e aí a gente tem que ter essa consciência também de como é que a gente está se vendendo, né? Alguns se vendem de forma negativa, né? Pela postura nas redes ou até no dia a dia, né? E outros se vendem de forma positiva. Então, acho que a gente tem que ter esse olhar também de que todos somos vendedores, né? E a gente tem que saber se posicionar para conquistar o que a gente deseja, né? Mas, falando um pouco de cliente agora, você percebe que o cliente está cada vez mais exigente? E que o vendedor tem que estar sempre se aprimorando cada dia mais para atender esse cliente que exige mais, que é um atendimento mais personalizado, que seja mais encantador, talvez? Eu acho que você falou a palavra certa aí. Como a gente disse no começo da conversa, hoje o consumidor tem uma gama muito ampla de escolha de produtos, né? Então, o bom atendimento, às vezes, não é só o bom atendimento o mais importante. O cliente busca algo a mais. Ele busca um bom produto, uma boa empresa, que tenha confiabilidade no mercado. Ele busca um bom atendimento, mas ele quer cada dia mais algo novo. Então, você disse uma palavra aí que resume tudo isso. O cliente quer ser encantado. E dentro desse encantamento, a Toyota tem um slogan que reflete muito dentro disso, que é um conjunto de coisas. A Toyota tem um slogan que diz o seguinte: ela quer que o cliente tenha com o seu produto a melhor experiência de compra. O que é essa melhor experiência de compra? É o melhor atendimento, é o melhor produto, é o melhor pós-vendas e daí por diante a satisfação completa do cliente.
Então, a gente tem que procurar no dia a dia realmente encantar esse cliente. Isso só é possível se o vendedor, se o consultor de vendas tiver uma boa entrevista consultiva no primeiro atendimento, procurando saber quais são as reais necessidades do cliente para oferecer um produto que realmente possa atendê-lo naquilo que ele precisa, né? E daí por diante o acompanhamento após a venda, criando relacionamento com esse cliente, né? E o cliente não pode ser deixado de lado nunca, né? Então, eu ia usar essa palavra antes de você terminar, você acabou falando a palavra que eu queria. Você acha que o que é essencial para que esse atendimento seja excepcional é o relacionamento? É criar esse relacionamento? Mais do que nunca, os clientes são fidelizados hoje através do bom atendimento, do bom produto e do relacionamento. Então, o consultor de vendas hoje, ele vive de buscar novos clientes, mas também da indicação daqueles clientes que ele fidelizou, né? E para isso ele tem que criar relacionamento, né? O relacionamento não é através de uma venda, mas através daquela venda e do acompanhamento posterior, né? Isso é o mais importante. O cliente ele vai voltar se tiver tido um acompanhamento devido após a venda, né? E não simplesmente a venda e deixar de lado daí por diante, né? Minha próxima pergunta seria sobre isso. Eu sei que você tem uma base de clientes forte que compram ou recompram com você a cada ano, trazem outras pessoas. Ao que você atribui isso? Esse relacionamento, esse acompanhamento? Ou tem algum conselho aí para quem está entrando nesse ramo de vendas aí, que é o seu diferencial para trazer esses clientes de volta? Nesse aspecto aí eu tenho uma alegria muito grande, porque nessa nossa trajetória a gente conseguiu fazer inúmeros clientes fidelizados e clientes assim que sempre têm nos ajudado e nos indicado outros, né? O relacionamento é a base de tudo, né? O cliente ele tem que ser valorizado, porque o cliente é o maior patrimônio da empresa. Não tem patrimônio maior que o cliente. Então, ele tem que ser realmente valorizado, tratado como tal, porque ele é que vai trazer novos clientes, ele que vai continuar conosco ali, e ele que vai fazer a propaganda positiva da empresa e falar de toda a boa experiência que ele passou ali. Então, se você hoje fez um cliente, você tem que acompanhar, fidelizar e criar relacionamento para que esse cliente sinta que aquela empresa é a casa dele e ele possa trazer os seus amigos e indicar novas pessoas e se sentir bem ali. E esse eu acho que é o foco. E dentro disso aí, a gente conseguiu fazer inúmeros clientes ali que realmente não nos abandona, não compra com outro e tem até fatos curiosos, já ter defendido até a gente como o melhor vendedor de todo o Brasil. Então, assim, em roda de boteco. Então, assim, isso chegou aos nossos ouvidos e, assim, a gente fica muito grato por saber que o cliente gostou da experiência que teve conosco. Isso é muito gratificante. E tem alguma história marcante, alguma venda assim que te marcou, ou algum atendimento, algum cliente em especial? Não precisa citar nome se não quiser, que te marcou, assim, que você se lembra até hoje? Não, eu posso até citar esse mesmo, meu cliente chamado Ayrton Gonçalves de Souza, que numa roda de boteco ali no Carlos Prates, o pessoal estava conversando sobre carro e ele chegou na mesa dos amigos dele que estavam lá, estavam conversando sobre o carro, e ele disse, olha, se for carro, só pode comprar com um vendedor. O Marconi é o melhor vendedor do Brasil. Então, isso chegou aos meus ouvidos, porque tinha outros clientes meus na mesa no momento, e não foi nem o Ayrton que me falou, foram outros clientes que chegaram lá na loja e falaram assim, o Ayrton está te defendendo em tudo quanto é lugar, e aconteceu esse fato. Mas fora isso, a gente tem outros clientes que o relacionamento torna-se amizade, né? Que leva para a gente bolo, leva pão, leva outras coisas para nos agradar, e a gente assim, recebe com o prazer, com o maior carinho, porque deixou de ser cliente, passou a ser amigo, né? Então isso é muito gratificante. Sabe o que me chamou a atenção? Que você lembra o nome e o sobrenome dele. Para mim, isso nada mais é do que um reflexo claro do que você trouxe para a gente, assim.
Você, por um acaso, soltou na conversa o nome inteiro dele, sem nem eu te perguntar, assim, de forma direta. Então, isso reflete para mim o que você, em toda a conversa, falou, de criar relacionamento, de conhecer a pessoa. E o fato deles trazerem bolo e pão e o que mais eles levam para você de presente é, de novo, o reconhecimento desse relacionamento, né? Sim, com certeza. Eles reconhecendo que eles se sentem importantes no seu atendimento, ou com você no atendimento, né? Eles passaram a se sentir a concessionária como uma segunda casa, né? Uhum. Então, de clientes passaram a ser amigos, né? Isso é muito bom. Isso aí. Vamos falar de desafio, então? Sim. Do seu mais novo desafio? A gerência da unidade de Sete Lagoas, não é isso? Sim, atualmente nós somos como gestor da Toyota Osaka de Sete Lagoas, concessionária Toyota daquela cidade. E me conta, como é que foi, como veio essa promoção? E mais para frente a gente fala de desafios também, porque eu sei que uma liderança ela envolve desafios, né? Mas como veio essa oportunidade? Bom, todo bom profissional busca desafios para sua carreira. Todo bom profissional quer crescer. Muitas vezes ele precisa de uma oportunidade, né? E para se ter essa oportunidade, todo bom profissional deve persistir e buscar resultados para mostrar que está preparado, né? As empresas hoje, posso citar a minha empresa, o Grupo Águia Branca, é um grupo que não para de crescer e que sempre tem buscado bons profissionais para dar oportunidade, né? Então, essa oportunidade veio através dos resultados obtidos na empresa, foram resultados constantes, né? E através do meu desempenho pessoal, foi me dada essa oportunidade como um desafio e, graças a Deus, foi um desafio que veio numa hora boa, uma oportunidade que veio numa hora boa e que a gente tem correspondido muito bem, né? Conseguimos assumir a loja lá com a equipe que está lá muito boa também. São profissionais já há mais tempo no mercado na Toyota e que têm desempenhado um papel muito bom. E com isso os resultados têm vindo assim de maneira tranquila, a gente pode dizer isso. E estou muito satisfeito com essa oportunidade, com esse desafio. E foi um crescimento para mim na empresa, graças aos meus superiores lá, aos meus gestores superiores, que me deram essa oportunidade, né? E para você, quais foram os maiores desafios nessa mudança de posição de vendedor, que de certa forma, provavelmente você era um influenciador dentro da empresa, no sentido de que eles já enxergavam essa liderança em você, talvez você fosse reflexo para outras pessoas, né? Até pela questão dos resultados, mas de fato assumir uma equipe e uma liderança, né? O papel mais importante dentro da empresa, vamos chamar assim, porque você é responsável por levar a sua equipe a conquistar o que vocês precisam conquistar, os resultados que vocês precisam conquistar. Então, qual foi o seu maior desafio nessa mudança? Bom, eu passei de liderado a líder, né? Mas a pessoa, para se tornar um gestor, um líder, ela já tem que ter alguns predicados e já na sua formação, no seu dia a dia. Então, para todo aquele que quer crescer numa empresa, ele já tem que demonstrar no seu dia a dia pelo menos um pouco da liderança que ele pode exercer, né? E aí são nas pequenas coisas. Uma coisa errada que vê dentro da empresa, uma coisa que está faltando, num conselho a um amigo da mesma profissão, um colega da mesma profissão, numa sugestão boa de crescimento da empresa ou de resolução de um problema. Então, são coisas que acontecem no dia a dia que vão mostrar que essa pessoa é capaz de assumir um cargo de liderança. Bom, meu maior desafio foi assumir uma equipe que não me conhecia e que eu também não conhecia pessoalmente, né? Então, o relacionamento pessoal é diferente do relacionamento à distância, né? Uhum. De você ouvir falar como já ouvia falar como eles eram, como que a equipe era boa e tudo.
Porém, o relacionamento dia a dia é diferente, traz novos desafios, né? Então, houve esse desafio de realmente conhecer individualmente cada colaborador, tanto na área de venda, administrativa e outros setores, porque eu sou responsável lá pela venda de novos, seminovos e da concessionária como um todo, apenas a parte de oficina que tem um outro gerente, né? No pós-vendas. Então, foi um desafio de uma nova equipe manter os resultados que estavam lá e, posteriormente, superá-los, o que acabou acontecendo, né? Então, todo o começo traz alguns desafios, né? Para ser superados, né? De adaptação, de adaptação, tanto da equipe a mim, quanto eu da equipe. Mas pode dizer que com 1 mês e meio a gente já conseguiu afinar, né? Afinar todos os nossos pontos ali, e a gente conseguiu superar as dificuldades na hora existentes, inclusive porque a gente tinha pego a concessionária ainda em obra, né? Então foi um pouco difícil nessa parte, mas com esses pontos que a gente colocou lá com a equipe, e a gente em reuniões, e a gente alinhando as coisas, a gente conseguiu superar tudo, e hoje a equipe está caminhando assim a passos largos com a nossa gestão, né? Então eu fico muito feliz de tudo ter dado certo e a gente ter superado em pouco tempo os desafios de relacionamento, de conhecimento, para que a equipe pudesse continuar a trajetória. Você falou uma coisa muito interessante, porque reforça uma fala nossa aqui muito antiga, do ser antes de ter. Às vezes, a gente vê funcionários, trabalhadores que... eu vou bater meu ponto de 8 às 18, eu vou fazer só isso mesmo e pronto, acabou, estou sendo pago só para isso. Mas você trouxe um aspecto de ir além, de entregar mais do que uma fala popular, né? Eu vou entregar mais do que eu sou pago para fazer? Mas é através disso que a diretoria te enxergou. Falou, opa, peraí, o Marconi tem um diferencial. Ele vai além do que ele é pago para fazer de fato, né? Ele entrega mais do que a gente espera dele. Então, achei muito interessante isso, porque isso, como eu falei no início da minha fala, isso reforça o que a gente fala aqui para os profissionais que estão hoje no mercado. Se você quer alcançar uma liderança, você primeiro tem que ser líder antes de chegar lá. E às vezes a gente acha que as pessoas à nossa volta não estão vendo ou que está demorando demais, mas eles estão vendo. Eles estão vendo seu resultado, a sua postura, o que você entrega, como você se porta, né, diante das dificuldades, no seu dia a dia, o que os seus clientes falam de você. Então, achei bem legal você comentar sobre isso, né, por causa dessa tecla que a gente bate aqui com muita veemência, né? E quais foram os seus maiores aprendizados nesses últimos meses, assumindo aí a liderança da loja? Olha, gestão traz muitos desafios. O desafio de manter uma equipe motivada, porque o gestor ele tem que apresentar o resultado da loja, mas é a sua equipe que vai buscar esses resultados, então a gente tem que dar direcionamento, manter essa equipe motivada e gerir o negócio como um todo. E esse negócio, na totalidade dele, vai representar números. Então, tudo que a gente faz numa gestão, seja gerindo equipe, que são pessoas, e todas as outras áreas administrativas e funcionais da empresa, tem como objetivo final o resultado ser transformado em números positivos. Então, dentro da gestão, eu aprendi, estou aprendendo ainda, né, a gerir números, né, porque dentro da gestão, vocês devem conhecer, DRE, ali a gente tem o resultado de tudo que foi feito no mês, e tanto de custos como de lucratividade, impostos, uma série de outras coisas, que a gente tem que apresentar no final do mês e ver se tudo que a gente fez ali dentro está representado positivamente.
Então, isso tem sido algo novo para mim, administrativamente, né? Lidar com isso a nível de uma loja num todo, né? E, além disso, também, todo fabricante tem os seus indicadores para ser atingidos, né? Então, nós temos os indicadores tanto do grupo quanto do fabricante, e é uma somatória de coisas que a gente tem que ficar sempre acompanhando, são os KPIs, né? Para a gente chegar lá no final e a gente poder comemorar que deu tudo certo, né? Então, é um desafio novo, acompanhar esses números dia a dia, administrando pessoas e traduzindo isso em vendas saudáveis para poder chegar lá no final e a gente comemorar. Você falou de pessoas, eu acho que mais difícil do que números é liderar pessoas, você não acha, não? Como é que você lida com esse desafio, que para mim é um baita desafio, de liderar e de motivar outros vendedores, sabendo que você já esteve na pele deles ali, né? Esse dia a dia, como é que é para você? Olha, eu parto do princípio que é o mesmo que daquele do vendedor, do consultor, de cativar o seu cliente, né? É o mesmo princípio, é relacionamento. Às vezes é uma conversa franca, às vezes a gente tem que estar atento durante o dia a dia ali, o que está acontecendo com a equipe, né? Se há alguém que está fora do foco, se tem alguém que está passando por algum problema, se alguém está desmotivado por algum motivo. E a gente tem que alinhar isso de uma forma tranquila, suave, para que o ambiente seja bom, né? Mas expondo a necessidade da empresa e, ao mesmo tempo, que a pessoa está ali, ela precisa produzir, né? Sim. Então, é algo assim que a gente vai no dia a dia criando também relacionamento com a equipe, né? Mostrando que eles são capazes, porque já mostraram isso, e que se a gente tem foco e disciplina, a gente consegue chegar lá, né? Então, lidar com pessoas é muito bom. Cada pessoa tem o seu gênero, tem a sua dificuldade, tem a sua vida lá fora, né? Então, nessa somatória, você tem que se tornar um amigo, uma pessoa de confiança e saber dosar as coisas, as necessidades da empresa com as necessidades de cada um, mas com um objetivo final. Tanto do consultor de vendas sair dali com a boa produção, que isso é importante para ele, para que também os resultados venham para a empresa da mesma forma, né? Muito bom. E como você vê o futuro das vendas de carros? Ou o futuro do setor automobilístico? Olha, acredito que há muita novidade para chegar nos próximos anos aí, muita inovação, muita tecnologia, né? A gente sabe que a nível global há uma preocupação muito grande com poluição e o meio ambiente, né? Então já tem metas traçadas na Europa para redução de poluição com respeito aos carros, tanto os carros a combustão, ou melhor dizendo, os carros a combustão a gasolina e também a diesel, né? E isso vai refletir no mundo inteiro como um todo, né? E nós vimos aí já, recém-chegado ao Brasil, a marca que você citou aqui, que pertence que o Grupo Águia Branca também representa, que é a BYD, que é um grande fabricante de baterias, inclusive. Outras marcas, inclusive, utilizam a sua bateria, né, para carros elétricos. Então, com essa vinda dessa empresa para o Brasil, outras também já vieram, e a tendência é o mercado se voltar para os carros híbridos plug-in e elétrico. A Toyota, ela mesma, já é um fabricante que antecipou tudo isso com o seu carro híbrido. Ela, desde 1997, fabrica o carro híbrido. Então, ela já estava de olho no meio ambiente há muito mais tempo e ela é pioneira nisso aí. E depois dela, os outros fabricantes também tomaram atitude. E a Toyota tem uma meta de todos os veículos dela serem híbridos plug-in, e pode ser que no futuro próximo ela também traga para o Brasil algum carro elétrico, que acredito que isso deve acontecer em breve. Explica para a gente o que é plug-in, porque isso eu não sei o que é.
Híbrido, eu sei mais ou menos, explica pra gente também. E se você também quiser falar sobre o elétrico, qual que é a diferença desses dois. Mas eu queria fazer um comentário. Você falou da Toyota ser pioneira, né? Não é à toa que o padrão de linha de montagem da Toyota é estudado, inclusive, né, por pessoas da minha área de consultoria em gestão, porque a Toyota realmente é inovadora, a Toyota realmente busca soluções inteligentes e eles são um exemplo nisso também, né? Os processos Toyota são estudados em faculdades. Exatamente. São parâmetros para muitas empresas, inclusive no ramo de automóveis mesmo. Né? Bom, o carro híbrido é recarregado de 3 maneiras. Né? Toda vez que pisa no freio, tem um sistema regenerativo no freio que gera energia e recarrega as baterias dos motores elétricos. Toda vez que o motor a combustão é ligado, recarrega a bateria dos motores elétricos. E toda vez que você está numa descida, o motor vai gerando energia e recarregando a bateria dos elétricos também. Né? E para isso existe uma posição na alavanca, lá a posição B, que deixa a marcha engrenada e vai nos carros Toyota, né? E que vai gerando energia e recarregando a bateria dos motores elétricos. Esse é o carro híbrido, ou seja, ele não vai na tomada para recarregar as baterias, ok? Ele é autossuficiente. Né? Aí tem os híbridos plug-in. São aqueles que a gente vê a tomada. Os híbridos plug-in, além de ter todo esse sistema que eu acabei de falar, você tem a opção de carregá-lo também na tomada. Para pessoas que têm um trajeto maior, isso é muito bom. Por quê? Você pode deixar ele à noite carregando a bateria. De manhã cedo, quando você sair, você vai sair com o carro somente no modo elétrico, sem usar o sistema híbrido. Somente depois que a carga da bateria dos motores elétricos acabar, aí ele vai passar para o sistema híbrido. Então você tem uma autonomia maior e, além disso, os carros híbridos plug-in geralmente têm uma potência e um desempenho maior. Né? E tem os carros puramente elétricos. Aí, o carro puramente elétrico, ele tem a bateria e os motores elétricos, ele não tem o motor a combustão. É somente ligando na tomada e recarregando a bateria. Aí a autonomia dele varia de carro para carro, de peso para peso, para cada um deles aí é diferente. O híbrido e o plug-in hoje são, na nossa visão, os mais indicados. Primeiro, porque ele tem autonomia, ele recarrega sozinho, ele é autossuficiente, a autonomia dele é maior. E também o híbrido plug-in também tem uma autonomia maior, além de ter a parte de andar só no elétrico para te favorecendo consumo nesse aspecto. Né? Eu ia te colocar numa saia justa, perguntar qual que você prefere, mas você já falou mais ou menos aí, né? Existia muito tabus, né, no mercado de carros. Né? Quando começamos a vender carros, o pessoal não comprava carro 4 portas, que achava que tinha menos segurança, ficava com medo das portas abrirem. Depois veio o carro a álcool, algumas pessoas falaram, não, eu não compro carro a álcool. Pouco tempo depois, se o carro não fosse flex, ninguém mais comprava. Então, existem alguns tabus. Muitos deixam de comprar o carro híbrido hoje por não conhecer a tecnologia e o benefício que ele traz. Mas não tem volta. O carro híbrido e o carro híbrido plug-in vieram para ficar. Né? O carro elétrico ainda está sendo construído ainda. O mercado dele, a gente acredita que tem um mercado promissor, mas ainda está sendo construído ainda. Eu acredito que tem muito a desenvolver e muitas novidades devem chegar no mercado. Muito bom aí, gente. Quem quiser comprar um Corolla híbrido, vai lá procurar o Marconi. Ou plug-in, né? Vocês aprenderam aí. Para a gente caminhar para o final, o que você deixaria de dica para quem quer se tornar um excelente vendedor ou, como é chamado hoje, consultor de vendas, né? Qual dica você daria para quem quer ingressar aí no mercado nessa área? Acho difícil dar uma dica assim, porque depende da própria pessoa. Primeiro, ela tem que saber a importância que ela tem na empresa e valorizar isso, gostar do produto que ela vende, conhecer esse produto. Em qualquer área que seja, se você não conhece o produto que você vende, você não vai saber atender o seu cliente, porque você tem que indicar para ele aquilo que ele precisa
e é conhecendo o produto que você vai conseguir indicar isso, falando dos benefícios do seu produto em relação à necessidade do seu cliente. Foco e disciplina é muito importante. Além de gostar de ser vendedor, conhecer o produto, ter foco e disciplina são fundamentais, né? O vendedor que chega hoje na empresa e que fica simplesmente esperando o cliente entrar, mas que não tem atitude de buscar esse cliente, de criar opções para que esse cliente venha até ele, dificilmente vai ser um vendedor de alta performance. Há aqueles, inclusive, que, diante de poucas dificuldades, enxergam mais os problemas do que as soluções, ou deixa de criar soluções. O vendedor de alta performance, consultor que quer ter uma boa performance, ele tem que, diante das dificuldades, inovar. Se de repente o cliente não entrar na lógica, ele vá até o cliente, né? Mas que ele possa dar acompanhamento e sempre estar em busca de inovações para poder trazer esse cliente face ao produto que ele tem, né? Maravilha. Para a gente fechar, então, qual dica você daria para quem, como você, recebeu uma oportunidade de liderança, talvez passou anos na área técnica e agora está aí com esse desafio nas mãos, assim como você, de liderar uma equipe? Eu acho que se a pessoa quer crescer, ela tem que mostrar isso no dia a dia, né? Parte disso, a pessoa tem que querer crescer, né? A gente sabe que numa empresa tem aquelas pessoas que sonham em crescer, mas outras estão satisfeitas e gostam de atuar apenas naquilo que elas já fazem. Tem pessoas que gostam de ser vendedores, amam ser vendedores, não querem outra coisa a não ser aquilo ali, né? E eu acho que se aquele cargo te satisfaz profissionalmente, ela está correta, né? Agora, se a pessoa tem uma ambição de crescer e de ocupar um outro cargo de liderança, ela tem que mostrar isso no dia a dia, né? Como a gente disse aqui, a liderança não nasce do dia para a noite. Ele tem que mostrar no dia a dia ali que ele é capaz, que ele se preocupa com as outras coisas, com o bem-estar da loja, com o bem-estar dos colegas, com todas as coisas que envolvem a sua atividade no dia a dia ali. De repente, ser até o braço direito do seu atual gestor, demonstrando isso, que tem a capacidade, para que ele seja observado também, né? Então, parte primeiro da própria pessoa, não há uma fórmula completa. Se a pessoa quer crescer, ela tem que buscar e procurar os caminhos que eu tenho certeza que a empresa, se tiver oportunidade, vai dar oportunidade para aquelas pessoas que demonstraram que querem e demonstraram no dia a dia a capacidade, se preocupando com a empresa e com os colegas e auxiliando o seu gestor imediato, né? Acredito que é por aí. Muito bom. Bom, conta pra gente então, quem quiser ir lá comprar um Corolla, uma SW4, qual que você quer, Anderson? Como é que chama? Uma Hilux? Ó, como é que a gente te encontra aí? Bom, hoje eu sou o gestor da Osaka Toyota de Sete Lagoas, né? O Grupo Águia Branca tem também outros funcionários aqui em Belo Horizonte, na Pampulha, na Carandaí, em Contagem, né? Mas eu peço aos nossos ouvintes que nos dê a preferência. Basta entrar nos nossos canais aí, tanto Instagram quanto Facebook, LinkedIn, tem os nossos contatos lá e tem meu telefone lá, pode mandar o WhatsApp ou procurar direto no Google aí, o telefone da loja da Osaka de Sete Lagoas aí, que a gente vai ter, a gente vai querer fazer sempre o melhor em termos de produtos, de preços e de qualidade de atendimento, para que o pessoal possa nos dar a preferência. Tá isso bom? Aí, do seu Instagram, você lembra de cabeça aí? Oliveira Marconi Pereira Di. Oliveira Marconi Pereira Di. Vai estar aqui também, gente, na descrição do vídeo. Você posta muito vídeo lá, né? Mostrando os carros, as promoções. Eu postava mais, né? Mas agora na área de gestão, os meus não sobra tanto tempo. Que tem postado mais lá. Então tá bom, gente. Bom, obrigada, Marconi, por ter aceito nosso convite, por ter vindo conversar conosco. Eu sei que foi enriquecedor. Acredito que todo mundo aí que nos assistiu, nos ouviu, vai ter grandes insights com a nossa conversa.
Volte sempre para conversar conosco. Espero que você tenha gostado. E, no mais, pessoal, estamos aqui toda segunda, às 19 horas, com episódio novo. Eu espero por vocês. Não deixem de compartilhar, de comentar, de nos dizer aí o que vocês estão achando dos nossos conteúdos, de quem mais vocês querem ver por aqui. E a gente conta com a participação de vocês. Até segunda que vem. Até mais.